E eu quero dividir com você, atenção você pai, atenção você mãe, para você avô, avó, responsável, protagonista, né, no que tange o ensino, a educação do seu filho, do seu neto. Abre aspas. É sensacional esse depoimento. Abre aspas. Sonhava com meu filho crescendo em uma escola com um ambiente familiar, traduzido numa atmosfera de carinho, respeito, mas também de exigência. Queria que ele um dia pudesse amar de fato a sua escola, que pudesse experimentá-la como um organismo vivo, capaz de impulsioná-lo para o bem, para o outro. Desejava uma escola companheira dos pais, paciente com nossas limitações, atenta às nossas necessidades e comprometida em formar o nosso filho como uma boa pessoa e não somente um bom profissional. Saímos então à procura de uma escola. Imaginava que seria difícil. Depois de muitas conversas com amigos, com filhos em escolas, com educadores e especialistas, parti para uma série de visitas a escolas e cheguei a uma triste constatação. As escolas estavam muito doentes e algumas já agonizavam. Como pode acontecer com todo o organismo vivo, se não for bem cuidado, as escolas estavam enfraquecendo sua alma. Confesso que no primeiro momento me deixei abater e agi como se essa doença não tivesse cura e que a única saída seria conviver com esse mal. Nessa época, me apresentaram a um educador no Rio de Janeiro. Imaginem a minha satisfação quando conheci o professor João Malheiro, um dos maiores entusiastas da educação que já conheci. A satisfação se transformou em felicidade quando descobri que ele já havia diagnosticado a doença da escola e desenvolvido uma forma de tratá-la e recuperá-la. Eu queria esse antídoto para já, para a escola dos meus filhos. Junto com um grupo de pais, formamos então uma parceria com o autor, professor João Malheiro, para o desenvolvimento de um projeto inovador de uma escola com uma aula íntegra e saudável. São dois os fundamentos que aprendi com o educador João Malheiro, para manter sempre vivo este organismo e que faço questão de compartilhar com todos. Cuidar de forma prioritária da formação dos pais e cuidar em seguida da formação dos professores. Começamos essa conversa agora, que promete ser muito especial, dividida em capítulos com os meus convidados. Querido professor João Malheiro, com quem eu tive a oportunidade de jantar na última quarta-feira em Brasília e de conhecer esse projeto, que também me trouxe um ânimo novo para tratar da educação. Professor João Malheiro, querido, bom dia. Seja bem-vindo ao Auriverde Brasil, professor. Muito bom dia. Estão me ouvindo bem, não? Perfeitamente, professor. Ótimo, que a gente sempre fica preocupado em falar com as paredes e ninguém está nos escutando. Então, olha, é um prazer imenso estar aqui com toda a audiência que cada vez mais está crescendo no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E olha, eu estou muito feliz de estar aqui também com a Thaís, que já a vejo agora aqui abaixo na minha tela. Bem-vinda, Thaís. Estamos todos ansiosos pela sua entrada. As nossas tecnologias às vezes não nos ajudam tanto, não foi isso? Mas conseguimos, professor. É uma honra tê-lo aqui. E quero dar também bom dia a uma professora que eu conheci na minha ida a Porto Alegre, naquela reta final da campanha do primeiro turno. E numa conversa muito franca, eu descobri ali também uma esperança em sala de aula, no modelo que ela me apresenta de educar, que de verdade eu queria ter para mim aqui em Bauru, na escola dos meus filhos. E convidei a professora Thaís Cidade para essa conversa, para colocá-la na condição de professora, que ela é todos os dias em escolas de Porto Alegre. Professora Thaís Cidade, seja muito bem-vinda ao Auriverde Brasil. Obrigado por aceitar o nosso convite, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre Pittoli.
Bom dia, querido professor João. Que alegria estar aqui nesse momento. Obrigada por essa oportunidade para a gente falar um pouquinho e debater sobre uma situação que é tão cara no Brasil hoje em dia, né? Que é a educação. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Professor, nós vamos começar essa conversa e peço que o senhor traga para nós o primeiro capítulo desse livro. Eu repito o nome, vale a pena. Você encontra na Amazon, tem para o seu Kindle, tem ele físico. O livro Escola com Corpo e Alma. Uma esperança para protagonistas e educadores para formar jovens na virtude. Livro este que tem o prefácio do deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. O que trata o livro, em especial no seu primeiro capítulo, tema da nossa conversa de hoje, professor? Então, bom dia a todos. O primeiro livro levanta uma questão muito interessante, que talvez para muitos é um pouco surpreendente. Eu pergunto para vocês, para que serve a escola? Qual é o papel da escola? Qual é o objetivo de matricular seu filho numa escola? Eu sei que a imensa maioria dos que está nos escutando iria responder, eu coloco meu filho na escola, em primeiríssimo lugar, para que ele, enfim, conheça pessoas novas, depois que ele tenha aqueles conhecimentos básicos para se tornar uma pessoa boa, e depois, finalmente, lá na frente, tenha uma boa profissão, depois de ter feito talvez uma carreira universitária, e, enfim, alcance o seu sucesso, como todos nós desejamos como pais. É assim, mais ou menos, né, a definição e as explicações que eu costumo ouvir em muitos lugares, em muitos ambientes que eu frequento ao longo desses últimos 40 anos que eu ando na educação. E eu, ao longo do primeiro capítulo desse livro, eu venho então, alertar os pais que, efetivamente, essa não pode ser a sua finalidade última. Tudo que a gente falou até agora são finalidades secundárias, importantes, mas, sem dúvida alguma, não é esse o principal objetivo de uma escola. Qual é, então? Para que eu tenho que colocar minha filha, meu filho numa escola? Como é que eu posso avaliar se eu escolhi bem uma escola? Será que é só os resultados acadêmicos? Será que é só isso que eu devo buscar numa escola, sei lá, seja no final do ensino médio um ótimo aluno no Enem, como está sendo, foi ontem, né, a primeira fase do Enem, todo mundo que está nessa fase está nervoso hoje para saber os resultados, etc. Muito bem, será que é para isso? E eu falo, não. O objetivo da escola é formar pessoas humanas na sua integralidade. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Sabe, eu costumo usar um exemplo didático para quem está nos acompanhando, como uma mão. Uma mão, reparem, ela tem 5 dedos, certo? O polegar a gente poderia chamar que seria então, a dimensão mais sensório-motora da criança, a sua parte mais corporal, mais física, né? E essa é talvez a dimensão mais importante nos primeiros anos da vida da criança, e por isso nós até devemos buscar uma escola com uma boa educação infantil, para que possa efetivamente educar uma criança nessa dimensão. Mas reparem, eu tenho 4 para desenvolver. Então, quando vai chegando o ensino médio, o ensino fundamental 1, aquela fase dos 6 aos 10 anos de idade, que é a fase onde a criança começa a despertar para o mundo, começa a sentir mais a sua inteligência, porque começa a alfabetizar, né, é uma período importante, começa a aprender a ler, começa a escrever. Essa fase incrível, antes da alfabetização, antes de começar a aprender a pensar corretamente, ela tem que dominar a sua afetividade. Isso é os seus medos, as suas raivas, as suas invejas, os seus complexos de inferioridade, a sua baixa autoestima. A criança tem muitos, mas muitos aspectos emocionais que ela precisa ir aprendendo a conviver, ela precisa aprender a se conhecer, ela precisa aprender, né, a administrar junto com o seu corpo. Então, corpo e o mundo afetivo, 2 dimensões do dedo, lembra? Estão já mais ou menos harmonizando, estão começando a ficar bons. Então, entra na terceira dimensão, que é, aí sim,
finalmente, a capacidade mais racional de aprender a estudar, aprender a ler, aprender a fazer contas, a memorizar uma série de coisas importantes, a imaginar coisas muito boas. Vem toda a questão da criatividade, a questão de aprender a se expressar, aprender a se comunicar com os outros, a comunicar-se com o mundo, a comunicar-se com o seu Criador. E, finalmente, a quarta dimensão, que talvez as pessoas hoje nem sabem o que quer dizer isso, mas eu diria que sem as três anteriores, a pessoa não coloca em ação, que é a força de vontade. Olha que expressão, força de vontade. Reparem, eu preciso, para ter força de vontade, das três dimensões anteriores. Um corpo sarado, uma afetividade bem administrada e controlada, uma inteligência já em funcionamento, que sabe ler, que sabe escrever, que sabe fazer contas, que tem memória, que tem imaginação, que tem assim, um poder de conhecer a realidade, a verdade. Então, chega a força de vontade, que é uma capacidade, se os pais ouçam, aprender a adiar o que gosta, isso, aprender a adiar o videogame, o celular, o brinquedo, o futebol, aprender, enfim, a não só fazer o que gosta na vida e começar a aprender a escolher aquilo que não gosta, aquilo que é chato, aquilo que há uma certa resistência interna, há uma resistência para estudar, uma resistência para fazer amigos, tenho medo de sair à rua, tenho medo de andar de bicicleta, tenho medo, pois não sei, né, de comer uma comida que eu não conheço, tenho medo de conhecer o desconhecido, o misterioso. Mas, sem essa força de vontade, você não chega a ser um bom aluno, porque estudar inicialmente para uma criança, em geral, para aqueles nerdzinhos que a gente conhece, a imensa maioria das crianças não gosta de estudar, a criança quer ficar brincando, divertindo. Ela só começa a gostar mesmo lá na frente, lá quando chega o final do Fundamental 2. Até lá a criança não tem uma certa apetência quando tem que fazer uma lição de casa chata, quando tem que estudar para uma prova, quando tem que ler um livro, tem que fazer uma prova segunda-feira. Ou como uma prova segunda-feira? É uma prova segunda-feira. Enfim, a força de vontade, eu diria que hoje é a dimensão, dentro das 5 que eu estou explicando, aquela que está mais atrofiada, aquela que é mais desconhecida, justamente porque nós vivemos numa sociedade muito materialista, onde diz que o prazer é o mais importante, quem tiver prazer vai se dar bem, vai ser feliz. É uma grande mentira, é uma tremenda mentira que ele não pode aprofundar. E a quinta e última dimensão é como socializar bem, como ter amigos, como, sabe, me relacionar com todo mundo, aceitar a diferença, pois não ter preconceitos, não discriminar ninguém. Isso tudo é uma tremenda dimensão que exige força de vontade, exige racionalidade, exige afetividade, exige corpo. Então, olha como tudo está associado. Então, atenção, para que eu ponho meu filho na escola? Para desenvolver as 5 dimensões, as 5. É a mão que aprende, é a mão, não é um dos dedos. Não é só a racionalidade, ou não é só a afetividade. Não, é que os pais hoje existem uma tendência a separar essas dimensões e achar que a criança é uma coisa só. Agora ela vai para a escola, então vai desenvolver só a racionalidade. Não, quem aprende é tudo. Aprende o corpo, aprende o afeto, aprende a razão, aprende a vontade, aprende a socialização, a transcendência. Repara, são todas as dimensões se misturando lá dentro. A criança é um monte de dimensões lá dentro, né? E quem aprende é a mão. Quem dorme é a mão. Quem descansa é a mão, quem viaja, quem tira férias é a mão. Olha que coisa interessante, repare, ninguém aborda a educação com essa dimensão. Então, quando eu digo que o meu colégio Porto Real faz muito sucesso, é porque nós dizemos que praticamos a chamada educação personalizada. É uma educação que forma pessoas, sim, não alunos. Olha a diferença. Como assim, alunos? Formar só um aluno é só formar no conhecimento, é só para aprender matemática e português, achar que isso vai ser suficiente para a pessoa ser feliz na vida. E eu falo, não é. E é o que nós estamos percebendo hoje em muitas crianças que foram bem educadas em escolas particulares de renome, todos nós conhecemos escolas muito boas nas nossas cidades, que efetivamente fazem bons cursos, conseguem boas entradas nas universidades. Mas o que está acontecendo hoje, no século XXI, é que as pessoas estão percebendo que todo esse processo de 18 anos de aprendizado não foi suficiente para evoluir corretamente, amadurecer no caminho certo. Então, o que nós estamos descobrindo hoje, nos egressos da universidade, são cérebros brilhantes, mas crianças, cérebros imaturos,
gente que não quer pensar no outro, que não quer pensar no bem comum, Sim. gente que só pensa no próprio umbigo e quer ganhar o máximo de dinheiro possível em pouco tempo para curtir a vida e não pensar em mais ninguém. Então, naturalmente, isso é um tremendo fracasso educacional. Agora, imagina as crianças de escola pública, que nem isso eles alcançam, meu Deus do céu! E foi por isso que este ano, todo mundo sabe, né? Quem acompanha as minhas redes sociais, Jeb Malheiro, no Instagram, Jeb Malheiro, tudo junto, sabe que eu me candidatei este ano para uma vaga a vereador no Rio de Janeiro, né? Fui muito bem votado, graças a Deus. Mas por que eu estou entrando nessa seara pública? Porque eu estou muito indignado ao ver milhões e bilhões de reais por ano jogados no lixo, onde nenhuma criança aprende quase nada, que é uma grande enganação que nós vivemos hoje nas escolas públicas. Por isso, você me pergunta, para que serviu esse livro Escola com Corpo e Alma? É despertar todos os educadores, todos os pais, que não basta por isso só sonhar com corpo sarado de uma escola, isto é bons computadores em sala de aula, quadras maravilhosas, esportes, piscinas, enfim, salas muito confortáveis, quadros mágicos, tudo isso é muito bom, isso é um corpo bom, né? E por isso sou um grande defensor da escola cívico-militar, com um ambiente bom, etc. Porém, a alma da escola é aquilo que é dentro de todo esse ambiente bacana que tem que haver uma escola, tem que haver uma preocupação de formar pessoas que se formam justamente por meio da virtude. Professor. As virtudes é o que vai desenvolver esse corpo, esse afeto, essa inteligência, essa vontade e essa socialização de forma harmônica e correta. E sem virtudes, a pessoa humana, ela não nasce, ela fica parada, ela fica congelada lá dentro e aí não consegue ser uma pessoa feliz. Professor, eu vou pedir para que a professora Thaís Cidade agora tente nos trazer, Thaís, a realidade do professor em sala. Em que sentido? Eu tive a oportunidade de ser professor aqui do Senac em Bauru por quase 20 anos e num determinado momento, Thaís, eu perguntava para aquele aluno que ali chegava o motivo pelo qual. Por que você está aqui? Eu estava tratando com alunos todos maiores de 18 anos. Numa situação bastante interessante, que eu tinha alunos de 18 e tinha alunos de 60 anos na mesma sala. Então as respostas eram variadas, né, as mais improváveis. E muitos dos jovens me assustavam quando diziam: eu estou aqui porque meu pai mandou, eu estou aqui porque eu não tenho nada para fazer em casa, eu estou aqui porque eu ganhei uma bolsa. Mas longe de ter o propósito como resposta. Então, aquilo, inclusive, em um certo momento, me desmotivava inicialmente, até encontrar, de fato, o trilho para colocar aquele aluno no rumo do desenvolvimento, pessoal, inclusive. Como é que você recebe hoje, uma pergunta para uma professora, né? Estes alunos que chegam de famílias distintas, que vivem momentos distintos, de estrutura familiar, inclusive, com relação ao seu propósito, Thaís. E, além disso, as dificuldades de uma professora em sala de aula hoje, do ponto de vista da inclusão, do dia a dia, da jornada, da prova, porque isso certamente vai fazer com que este aluno, que o professor João Malheiro propõe, pensando com a alma, olhando para a alma desse aluno, seja acolhido por um profissional que vai fazer a diferença na sua vida. Qual é a realidade hoje do professor, Thaís? Complexa essa introdução toda. Vamos por partes, então. Assim, a educação hoje, ela vem mudando. A cada ano, parece mentira, é uma novidade, é um novo programa que o professor tem que se adaptar. São novas metodologias ativas, aula invertida. Então, nós temos diversas ferramentas para dar aula. A questão é quem está recebendo essa aula. E além disso, a gente tem as crianças, os adolescentes que nós damos aula, e em seguida a gente tem a família dessa criança, né? Que também é atingida de certa forma. Então, o que eu gostaria de dizer? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou uma grande fã do professor João Malheiro. Ele é uma pessoa que ele escreve
com propriedade, porque ele é do chão da sala de aula, né? Então, não é uma teoria, meramente uma teoria. Tem muitas teorias que a gente sabe que são difíceis de serem aplicadas, né? E aí nos dificulta também na sala de aula. Então, isso é muito importante assim para nós, professores, lermos as obras do professor João, que é muito aplicável, assim. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é falar que a educação, né, ela é disparada das escolas, e o que vai acontecer? Nessas escolas, a gente tenta trabalhar a integralidade dessa criança ou desse adolescente, né? Porque nós temos diversas idades na escola, como tu mesmo falaste, né, Vitória? A gente dá aula para... E o mesmo professor, ele dá aula para várias idades diferentes. Então, quando a gente chega para trabalhar essa integralidade da criança, ela vai ser desenvolvida, ou desse adolescente, ele vai ser desenvolvido a partir dos conteúdos também que nós estamos dando. Isso é um papel do professor. Eu sou professora de história, né? Então, com a história, eu consigo trabalhar muitos valores. Eu acho que a questão dos valores é uma das mais importantes. Não é o conteúdo pelo conteúdo, mas é o conteúdo e o formato com que ele consegue atingir aquelas crianças, né? Aquele adolescente. Cada criança vai ser atingida de um jeito, cada criança interpreta de um jeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante da nossa educação. A responsabilidade que o professor tem em sala de aula, de estar ministrando um conteúdo, e a forma com que esse conteúdo é passado, assim, transmitido. Porque isso faz toda a diferença no que uma criança que não... Por exemplo, eu vou falar sobre política na sala de aula. Eu que sou uma professora de história, que lido com política na sala de aula. Quais as melhores palavras para eu ministrar esses conteúdos? Que não vá, de repente, influenciar lá na frente nessa criança. A gente tem que influenciar, a nossa influência é que a gente tem que criar um caminho para que essa criança consiga se decidir que lado ela é. Qual é a política que eu mais gosto? Me identifico com que lado? Então, já começa daí, a responsabilidade do professor é muito grande. Quanto a esses pontos, né, a questão do conteudismo. Então, só fechando a questão do conteúdo, no conteúdo, falar de mim, a minha situação, eu consigo linkar os valores, trabalhar a responsabilidade sobre cidadania, né? Quem somos nós, né? A nossa responsabilidade e a importância que nós temos no voto, em exercitar, né, a questão do nosso país. A história do nosso país, ela é incrível. Ela é uma história super complexa. E o nosso estudante pouco conhece. Ele quer estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, né? Quando chega na história do Brasil, poxa, deveria ser natural isso, né? Querer conhecer a história do seu Brasil, do seu país. E nem sempre ele tem essa vontade. Nem sempre a gente consegue engajar essa turma, né? Então, isso é uma dos desafios, por exemplo, que eu tenho em sala de aula. Agora, a educação, eu pergunto uma coisa para vocês. Será que alguém duvida que é a educação o caminho para o nosso país melhorar, para o nosso país evoluir, nosso país entrar num progresso de fato? Não existe outro caminho, gente. O principal caminho é a educação. Né? Então, a sala de aula é extremamente importante. O que a gente fala na sala de aula, o que essa criança está sendo, o que ela está vivenciando na sala de aula. Então, a escola, ela é um lugar que a gente vai trabalhar essa inteligência teórica, a inteligência prática, a vontade, a questão da afetividade. Né? Nós temos muito forte na educação um conceito de que nós aprendemos com emoção, com amor. Né? Quando eu entendo um sentimento, quando eu consigo desenvolver algo que eu chego no aluno, na questão da emoção, do sentimento, ali acontece a educação de fato, ali acontece o aprendizado de fato. Sim. A questão da sensibilidade, das virtudes. Então, assim, das virtudes que estão faladas pelo professor, né, João Malheiro. Então, assim, a escola, ela não é um laboratório.
Vamos testar essa prática aqui na escola. Isso é muito sério, porque o professor, ele lida com vidas, né? Esse é o nosso produto. O nosso produto são vidas. Isso é muito profundo, né? Então, o cuidado com a educação, ela tem que ser muitíssimo maior, ele tem que ser prioridade no nosso país. Agora, Thaís, eu vou passar para o professor agora, pegando a tua experiência, e a gente está falando sobre educação aqui a partir do livro Escola com Corpo e Alma, do professor João Malheiro, e eu convidei o professor e também a professora Thaís Cidade para me ajudarem nessa discussão. Veja, não é um tema de fácil adesão, mas como a professora Thaís muito bem coloca, não existe nenhuma dúvida para nós que é pela educação que nós vamos melhorar o Brasil. Não há dúvidas para ninguém. Agora, professor, dentro da sua proposta, da proposta do senhor, qual é o caminho para que a gente consiga fazer com que toda essa estrutura seja revigorada a partir do seu plano? Pais, que são os protagonistas, os professores, os alunos. A professora coloca, né, a responsabilidade daquele que está em sala de aula, lidando com tantas, né, vidas diferentes. Professor, hoje a gente vê, né, famílias ainda estruturadas, para nossa sorte, famílias desestruturadas, famílias já destruídas. Como fazer com que tudo isso se encaixe? Porque ali na ponta, onde está o professor, no contato direto com o aluno, é que de fato a gente vê o resultado do que o senhor propõe. Mas como fazer isso, professor? Muito bom. Eu vejo que realmente você é um homem muito sensível e bom professor. Porque Obrigado. você, quando fala, mostra a sua própria vivência como professor e isso me alegra muito. Thaís também foi muito feliz na sua fala, porque também se nota uma professora que sofre, né, diante desse quadro de alunos muitas vezes desamparados, distantes de uma sala de aula porque estão com problemas em casa. Óbvio que não tem nem pai, né? A gente sabe que, infelizmente, né, mais de 50% das nossas crianças da escola pública no Brasil, está chegando a 60%, eles não têm pai, simplesmente não têm pai. Sabe que uma criança sem um pai é uma coisa muito dolorosa, muito sofrida, afetivamente complicada. Então, caramba, como é que eu vou ajudar, como você diz muito bem, Alexandre, uma criança que está nesse caos interno, como é que eu posso ajudá-la a querer aprender, a querer sair desse buraco? Então, sem dúvida, essa foi a minha grande descoberta quando eu abri o meu colégio em Porto Real, depois de vasta pesquisa em várias escolas na Espanha, em Portugal, no Chile, na Argentina, foram esses 4 países que eu pesquisei, e eu consegui descobrir que, efetivamente, a escola que dava mais resultado a nível de aprendizado, mas também a nível, né, de gente mais madura, de gente mais feliz, eram as escolas que conseguiam trabalhar junto com os pais. Esse é o grande segredo. Eu digo para os meus pais do Colégio de Porto Real que os primeiros alunos são eles mesmos, eles são obrigados, entre muitas aspas, a participarem das nossas formações. São palestras mensais, são conversas trimestrais com eles sobre o filho, para que eles possam ir aprendendo e alinhando, né, a conduta em casa da mesma forma que nós na escola conduzimos. Porque qual é o problema? Quando uma criança chega numa escola e numa professora de história, como a Thaís dizia, e ensina, por exemplo, né, que sei lá, né, que a cidadania é importante, né, que Pedro Álvares Cabral foi uma pessoa espetacular, porque trouxe todos uns valores europeus para, enfim, ajudar os índios a se encontrarem como pessoas. Enfim, um exemplo bem simples, né? Pois ele fica feliz com isso. Agora, você chega em casa, né, e o pai fala que índio não tem nada a ver, que fala mal dos índios, que discrimina os índios. A criança começa a ficar perplexa. Peraí, então quem é que eu vou acreditar? É na professora ou é no pai, né? E aí a criança começa a entrar em crise, né, de aprendizagem, né? Então, o que eu tenho que fazer hoje, Alexandre, Vittori, é trazer a família para a escola. É o que eu fiz para mim. Mas o professor... Você sabe que inicialmente professor, eu vou interrompê-lo. Não gostam muito disso. Professor, eu vou interrompê-lo para uma pergunta que vem, e aí vou fazer para os dois, para a professora Thaís e para o senhor. Isso dá trabalho, né? Eu digo que qualquer mudança dá trabalho. Um pai mudar, uma mãe mudar, a sua relação com a escola dá trabalho. Isso tem aderência, professor? Os pais estão entendendo por quê? O pai vai ter que mudar.
O senhor tem obtido sucesso nesse sentido? E na sequência eu levo essa pergunta para a professora Thaís. Tá, deixa eu responder, eu passo para ela depois, porque eu ia falar exatamente disso agora. É assim, inicialmente, quando os pais chegam à nossa escola, eles não querem mudar, eles não querem sair da sua zona de conforto, eles estão preocupados com o seu trabalho, com o seu sucesso, com a sua visibilidade, com o seu dinheiro. Então, eles querem se livrar. Mas, na medida em que nós vamos mostrando para os pais que se eles não mudarem, o filho não só também não vai mudar, como também não vai aprender, que a gente sabe associar essa incapacidade de aprendizagem com um ambiente familiar hostil, distante, indiferente. A gente consegue mostrar, como a gente acabou de explicar, se a criança é corpo, afeto e racionalidade, se a parte afetiva da criança está comprometida, se a criança percebe que o pai está distante, que não olha para ele com amor, a criança não aprende. Então, na medida em que nós vamos produzindo mudanças significativas na criança através do aprendizado das virtudes, e começam a ser mais responsáveis, mais alegres, mais ordenados, mais amigos, mais, enfim, disciplinados, menos brigas, menos birras, menos, enfim, desobediências. Quando os pais começam a perceber que o nosso trabalho vai produzindo um resultado imenso na criança, o pai começa a nos ouvir, começa a nos escutar, começa a vir nas formações, começa a participar das tutorias, e então os pais começam a perceber que quem tem que aprender primeiro são eles, que as crianças. E quando os pais aprendem a ser pais, sabe o que acontece? Olha que incrível. Eles ficam felizes. Isso. Os pais começam a perceber que só trazer dinheiro para casa não é suficiente para estar feliz, não é suficiente para estar realizada como homem, como mãe. Então, é natural que no começo haja uma resistência, mas depois que há um resultado psicológico, espiritual na vida desses casais, que muitas vezes estavam se separando, e muitas vezes estavam brigando, e nós os unimos, nós os aproximamos, e eles ficam muito agradecidos à escola, então eles começam a se converter a ser pai, a ser mãe, e depois começam a se converter à escola. É um processo de conversão mesmo, sabe? Que a gente provoca nesses pais. E eu penso que só assim, com os pais e professores juntos, alinhados ali nos mesmos valores, nas mesmas virtudes, nos mesmos princípios, a criança começa a evoluir corretamente e ela aprende muito. O que você acha de tudo isso, Thaís? Qual é a relação, Thaís? O que você acha disso tudo e a relação tua, professora, com os pais, Thaís? Olha, eu concordo e eu digo até o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar bem, por exemplo, nos objetivos, no norte da escola, né? Qual é o norte da escola, né, da educação no Brasil? Porque, por exemplo, assim, alguns pais, eles delegam para a escola todas as responsabilidades que os pais deveriam ter em casa, né? Os estudantes chegam na aula e a gente tem que dizer, senta, por favor. Ele chega, ele tem que receber o comando. Senta, guarda o celular, presta atenção, olha para mim, eu estou falando. Né? Então, a gente perde também muito tempo isso na sala de aula. E os pais, às vezes, eles não fazem ideia disso, porque o que eles conhecem da realidade escolar? O que o filho conta para ele. Né? Essa é a realidade que ele conhece. Então, ele delega para a escola todas essas responsabilidades. Ok, nós estamos vivendo um mundo que nós precisamos trabalhar bastante, a gente precisa levar dinheiro para casa, a gente precisa sustentar as vontades dessas crianças, que são muitas, e aí os pais, às vezes, para acabar ocupando esse lugar da ausência dele, né, ele compra os presentes, enfim, faz as grandes viagens. Mas numa das escolas que eu trabalho, a gente faz esse trabalho com os pais. A direção, ela convidou alguns pais para falar sobre a educação, sobre o que é a educação. E isso, no primeiro momento, a gente falou, meu Deus, isso não vai dar certo, porque como assim escola de pais? Mais ou menos isso, né? E foi muito legal, porque existem debates profundos, assim, e na verdade, ninguém é 100% preparado para ser pai, a gente vai aprendendo, né? Nós erramos muito, e daqui a pouco a gente acha que o correto é delegar para a escola, que é uma instituição, né? Mas não, nós, enquanto família, tem valores que nós vamos passar para os nossos filhos, né? Então, enfim, a importância dos pais, até na hora de estudar, tá? Vou falar aqui bem professorinha falando, tem semana de prova,
é importante os pais saberem o que vai cair na Ah, prova. Tu já estudou? Como é que tu está estudando? Né? Então, às vezes a gente está em reunião de pais, nós atendemos muitos pais. Eu sou professor de 2 redes privadas da educação, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande de chamar muitos pais para a escola, para que eles conheçam o ambiente, né, de estudo do seu filho. Então, muitas vezes, eles estão ali inseridos, a gente está conversando, gente, é importante, mesmo no ensino médio. No ensino médio é importante. Por que os pais vão abandonar no ensino médio? Esse interesse, o interesse dos pais pelo seu filho, né, pelo seu desenvolvimento. Né? Como é que tu, meu filho, agora, tu aprendeu isso? Explica para mim, deixa eu ver. Qual é o teu entendimento sobre isso? Os pais precisam saber qual é o entendimento que o filho dele está tendo sobre o mundo. Esse é o papel da escola. Né? Mas será que os pais conhecem? O seu filho conhece a criança. Às vezes a criança cresce e eles ficam ainda naquela figura infantil, né? Então, a gente precisa realmente, assim, reajustar as velas da educação, né? A família deixar de ver a escola como uma mera prestadora de serviços. A escola está ali transformando o seu filho. Isso é lindo, isso é incrível, ter uma instituição transformadora de pessoas para o mundo, é o nosso futuro, né? Então, por que os pais não estão inseridos aqui dentro também? Né? Por que os pais não estão ajudando, dando dicas ao invés de só criticar? Porque a gente recebe as críticas também, né? Sobre críticas, a própria pedagogia, né? A gente fala muito de todas essas sequências pedagógicas que nós vivemos, educação tecnicista, educação, pedagogia tradicional. A gente tem uma delas que fala vamos trabalhar a criticidade do aluno, trabalhar a criticidade. Ora, criticar, qualquer um critica. A gente pode criticar qualquer coisa, os pais também podem criticar qualquer coisa, mas tragam a solução. Pensem na solução, vamos pensar na solução juntos. Né? Isso seria o casamento perfeito. Né? Quando a gente tem os pais trabalhando junto com a escola e não contra a escola, porque os pais têm um ideal, eles acham que tem que ser tudo muito lúdico, né? Eles acham que o estudante, tudo bem, ele querer levantar a hora que ele quer, mas entrou numa instituição de ensino, ele tem que seguir regras, né? E aí entram as frustrações daquela criança, que em casa tem certas regras, e na escola ele vai ter regras reais, de verdade, né? E algumas sanções que ele tem que cumprir. Então, é como se ele chegasse na escola e fosse participar das suas vivências, né? Sair dessa bolha de casa, e estourar essa bolha é muito difícil. E Olha, é aí que os pais poderiam estar junto com a gente. eu vou fazer uma pergunta para o professor e também a João Malheiro e para a professora Thaís Cidade. Eu vou pedir, a gente vai fazer uma resposta, é uma resposta final, já quase 12:30, aí sei do horário dos senhores, né? Mas eu preciso fazer, que é o primeiro capítulo desse livro do professor João Malheiro. Aliás, muita gente perguntando sobre o livro é Escola com Corpo e Alma. Uma esperança para protagonistas e educadores para transformar jovens na virtude, que tem o prefácio de Nicolas Ferreira. Está na Amazon, tem para o Kindle, tem ele fisicamente. Editora enfim. Editora CRV de Curitiba. Perfeito, obrigado, professor. Editora CRV. Eu vou, na condição de pai, eu vou dar a resposta para a pergunta que vou fazer para um gestor de uma grande escola e para uma professora de grandes escolas. Para que matricular o meu filho na escola? Entendo eu que desde que no papel de pai eu cumpra com todas as minhas obrigações, na formação do meu filho, no cuidado com o meu filho, eu entendo que para que ele tenha a possibilidade, na condição de pai, de apaixonado pelos meus filhos que sou, de ser melhor do que eu, a partir de uma decisão que eu tomei de colocá-lo em determinada escola. Essa é a minha decisão. Se a decisão está amparada naquilo que acredito, entendo eu, é para que ele seja melhor do que eu, passando pela mão de gestores e professores que vão cuidar disso para mim. Essa é uma sensação de pai que tenho. Começo com a professora Thaís Cidade, para finalizar com o escritor, professor João Malheiro. Thaís, na condição de professora, por que matricular uma criança numa escola? Qual o objetivo que aquele pai tem que ter para procurar, de fato, o melhor para a educação do seu filho? Bom, em primeiro lugar, o desenvolvimento do seu filho, né? O desenvolvimento cognitivo e todos os demais possíveis, porque a escola é um lugar da vivência, é um lugar da coletividade. Nós, professores, muitas vezes,
nós enxergamos coisas que às vezes os pais não identificam, por exemplo, até questões cognitivas mesmo, sabe? A gente chama atenção para alguns pais, isso é extremamente importante, um diagnóstico antecipado. A educação é muito séria. A educação é muito séria. Os professores, eles são muito preparados, né? Pelo menos assim, claro, assim como qualquer empresa, qualquer coisa, a gente tem também os que estão em processo, vamos dizer assim, tá? Mas a maioria dos professores, os professores é uma profissão que se puxa muito para estar ali. A gente está sempre fazendo curso, sempre melhorando, a gente está sempre aprofundando. Então, uma criança que vem para uma escola dessas, uma criança que entra para a escola, não precisa ser uma escola dessas, a escola em si, que é um lugar de vivência, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar que ele vai trabalhar a comunicação, ele vai trabalhar a flexibilidade da vida, porque olha, nós tivemos vários desafios, né? Nós tivemos uma pandemia, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos um problema seríssimo dessas enchentes, nós tivemos que trabalhar a adaptabilidade, que muitas pessoas não tinham, nós tivemos que nos adaptar a novas casas, sair de um lugar, perder tudo, recomeçar. E a escola tem muito isso do recomeço, né? E trabalhar as frustrações. Eu estudei para uma prova, não fui muito bem. Bom, bola para frente, vamos estudar para a próxima, né? Não trabalhar essa frustração, e a vida não é só feita de vitórias, né? E a sala de aula a gente vê muito isso, né? Porque às vezes na sala de aula também tem os desentendimentos, enfim, é o mundo real, né? E quando eles estão no terceiro ano, é muito engraçado que eu digo para eles assim, pessoal, vocês estão vivendo aqui já é uma bolha um pouco maior, né? Mas quando vocês forem para o mundo lá fora, aí vocês vão ver, a escola é uma proteção, né? A escola é desenvolver-se protegido. Então, não sei, não entendo que possa existir uma coisa mais bonita que essa. Professor, por quê? Para que matricular essa criança numa escola? Em um minuto, professor. Muito bem. A gente tem que enxergar, como a Thaís acabou de dizer, que a criança precisa evoluir corretamente, ano a ano, sem deixar lacunas para trás. Essa evolução exige, como eu dizia, todo um aplicado de sensório motor do corpo, exige uma evolução afetiva, uma evolução depois racional, uma evolução volitiva, uma evolução da socialização. Essas 5 dimensões da criança vão gerar uma pessoa humana com liberdade interior. O objetivo da escola é gerar na minha filha, no meu filho, um poder que vem de dentro para que eu sozinha, sem ninguém me ver, faça escolhas corretas, escolhas que me dão uma realização, uma felicidade. Os pais acreditam hoje na pressão externa, na vigilância, nas câmeras, e vou te buscar, e vou te proteger. Não gera crianças maduras assim. Nós temos que acreditar que somos animais racionais e relacionais, e, portanto, temos que desenvolver a racionalidade livremente. Eu é que quero aprender, e eu é que tenho que escolher os meus bons amigos, as boas relações. E quando eu desenvolvo isso na escola, naturalmente, fora da escola, eu me torno uma pessoa capacitada para saber se isso é bom, se não é bom, se essa festa convém, se essa viagem não me convém, se essa companhia é conveniente. Eu vou tendo uma capacidade de me tornar uma pessoa boa no meio do mundo, no meio do meu trabalho profissional. Então, a escola é isso, é uma coisa muito mais ampla, portanto, do que um mero aprendizado para um vestibular. Muito bem. Professora Thaís Cidade, direto de Porto Alegre, conversando conosco. Professora, semana que vem, no mesmo horário, nós vamos para o 2º capítulo desse livro, para a gente ir entendendo e decifrando a educação, certos de que estamos contribuindo para esse debate, junto aos pais, aos educadores e aos gestores. Professora Thaís Cidade, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu convite, professora. Conte comigo para a semana que vem. Estaremos juntos. Obrigado. Professor João Malheiro, autor desse livro que eu já tenho, ganhei o meu, né? E já estou aqui devorando esse livro, Escola com Corpo e Alma, uma esperança para protagonistas e educadores para formar jovens na virtude. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, estaremos por aqui, professor. Se Deus quiser, e queria só retificar uma coisa importante. Eu sou um grande professor de sala de aula e não somente gestor. Eu já dei aula desde o primeiro ano do ensino básico até o último do ensino médio, na universidade e na pós-graduação. Eu sou um professor de chão de fábrica, como a Thaís falou no começo.
Então, a minha fala, justamente, além de ser um grande gestor, eu sou principalmente um apaixonado por estar junto com os meus queridos alunos e vou ajudar os professores que estiverem nos ouvindo e os pais que também nos acompanharem a se tornarem pessoas apaixonadas, porque não há nada mais realizador nesse mundo que ser um bom educador. Professor, e nas redes sociais, como encontrá-lo, professor? @Jeb Malheiro, J-E-B Malheiro, tudo junto no Instagram e no Facebook, malheiro.joão, né? É lá onde vocês me encontram. Mas no Instagram tem milhares de filminhos, milhares inclusive tem lá um link para entrar na minha Escola para a Paz, que eu tenho no próprio Instagram, que é um lugar que tem mais de 8 cursos para pais e 400 lives à disposição. Obrigado, professor João Malheiro. Mais uma vez, professora Thaís Cidade. Até segunda-feira que vem. Tchau, obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor.